Olá, a autonomia do Banco Central foi aprovada em 2021 aqui na Câmara dos Deputados. O texto foi aprovado com uma votação bastante favorável. Foram 339 votos favoráveis e 114 contrários. O Banco Central no Brasil é autônomo e não independente. O Bacen tem autonomia, tem liberdade para usar os instrumentos necessários para fazer com que a inflação fique dentro da meta estabelecida. Porém, quem define essa meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. Quem é favorável à autonomia defende que ela blinda o Banco Central de interferências políticas na sua gestão em razão do mandato fixo do presidente e dos diretores, que não coincide com o mandato do presidente da República. Quem é contrário defende que o presidente e seu projeto de governo eleito nas urnas deveria ter a liberdade de poder nomear um presidente do Bacen alinhado com o projeto do novo governo. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia. Eu sou o Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente para conversar sobre esse assunto. Já aproveito a abertura para perguntar se o senhor é favorável ou contrário à autonomia do Banco Central. Olha, Fernando, eu entendo que a autonomia do Banco Central ela é necessária para a nossa modernidade econômica, né? Eu sou favorável a essa autonomia, mesmo porque ele é um instrumento de peso e contrapeso da nossa inflação. Então, eu sou totalmente favorável à autonomia do Banco Central. Perfeito. Deputado, a gente tem hoje um consenso que a taxa de juros é muito alta. E quando a gente compara com a inflação, que está em 5,8 mais ou menos, para uma taxa de juros de 13,75, a gente tem aí a maior taxa real de inflação do mundo praticamente. O senhor acha que o Banco Central pesou a mão aí, que cabe algum ajuste, ou o Banco Central está indo na linha certa? O Banco Central, apesar de estar na linha certa, o remédio já foi amargo demais, porém foi necessário. Quando nós tivemos o pós-Covid, onde toda a economia global começou a ter um índice inflacionário, como nos Estados Unidos, por exemplo, que há décadas não sabia que era inflação, hoje tem inflação, os Estados Unidos adotou essa mesma medida protecionista do aumento da inflação. Então, foi um remédio amargo e necessário. Porém, nesse momento, nós temos provas reais de que o Copom pode abaixar a taxa de juros, a taxa da Selic. Apesar de ser importante essa taxa de juros para controlar a inflação, essa autonomia do Banco Central, ela tem que ser dentro do princípio da razoabilidade. O Banco Central não pode pesar a mão sobre o povo brasileiro para contornar outros setores. Então, eu entendo que nesse momento está na hora do Banco Central dar um sinal verde para começar um processo de redução da nossa taxa Selic, como foi no governo anterior. Ela subiu e depois desceu. Então, essa autonomia do Banco Central, ela é importante e ela funciona como peso e contrapeso do controle da inflação. Perfeito. O senhor está falando nesse ponto, né, deputado? Uma das coisas que os economistas que são contrários defendem é que você tem a inflação de demanda, né? Quando você está comprando muito, os preços sobem, você tem a inflação de custos, que é aquela gerada aí no aumento do custo das empresas e que às vezes vem até de fora importada. E que essa inflação ela não responde a aumentos na taxa de juros. O senhor o senhor concorda com essa posição, entende que ela é razoável? Ela é razoável, ela é razoável. Entretanto, se nós não tivermos nenhum instrumento para frear a taxa inflacionária, nós perdemos o controle total. O que o aumento do juro provoca no consumidor? Uma retenção do crédito. Então eu vou comprar um carro financiado em 60 meses, em 48 vezes, vou comprar uma roupa, vou comprar uma bicicleta e a empresa financia lá em 24 vezes, opa, eu vou correr e vou comprar. Mas se a taxa de juros estiver alta, fala, não, eu vou pagar 2 vezes essa bicicleta, vou pagar 2 vezes esse carro, então eu consigo frear um pouco o consumo e provoco um cabrestamento no mercado. É como se fosse um freio mesmo. Opa, eu vou reduzir esse custo aqui, vou reduzir essa taxa de juros que eu tenho própria da minha empresa, porque uma coisa é o custo financeiro do dinheiro no mercado, a outra coisa é o custo do produto na empresa. Se você tem uma retenção no crédito e uma redução no consumo, o próprio comércio
procura mecanismos para se adaptar. E esse mecanismo ele provoca a redução da inflação. Então, em partes, eu concordo com esses economistas. Perfeito. Outro ponto aqui também bem destacado, né, deputado, é que tem vindo à tona essa discussão agora. A gente citou no início, quem define a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. O Banco Central vai seguir, vai buscar os mecanismos aí para fazer a meta ficar dentro da meta estipulada. O senhor vê margem para o Conselho Monetário Nacional subir um pouco essa expectativa de inflação? Não, subir não. Eu estou esperando que a próxima reunião deverá acontecer agora nos próximos dias, nós tenhamos um sinal verde para cair 0,25, para dar um sinal verde para o mercado. Mesmo porque o Banco Central, ele tem autonomia, mas ele não é um banco isolado, ele não é um banco privado lá. Ele tem que caminhar com a política econômica do governo. Eu concordo com isso. Então, quando o presidente Lula vai até a imprensa e cobra uma posição mais amena com relação aos juros do Banco Central, o presidente Lula está certo. Se o presidente Lula começar a criticar a alta do dólar, também nós vamos ter uma retenção do preço do dólar. A nossa economia, ela funciona em função da política. O poder está em Brasília, o poder está aqui na Casa Legislativa, no Executivo, e esses vetores, essas setas lançadas tanto pelo Congresso Nacional como pelo Poder Executivo, deve sim refletir na nossa economia. É tanto que quando o ministro da Fazenda ou o presidente da República fala alguma coisa contrária ao mercado, a nossa taxa de juros sobe, o dólar desce, a bolsa cai. Então, essa posição do presidente de criticar o juro é natural, funciona dentro da democracia. Perfeito. Deixa eu reformular um pouco aqui, deputado. O que eu disse foi que o Conselho Monetário Nacional ele vai estipular uma meta de inflação que o Banco Central vai perseguir. A próxima reunião do Conselho Monetário, com Fernando Haddad, com a ministra do Planejamento e com o presidente do Banco Central, o senhor vê espaço para ele elevar um pouquinho a meta de inflação e dar a possibilidade ao Banco Central de trabalhar com a taxa um pouco mais baixa? Olha, eu vejo assim, porque essa vai ser a primeira tacada do novo governo. Para reduzir a nossa inflação, eles vão fazer todo o necessário, né? É tanto que o mercado está esperando, com expectativa, para ver. Mas eu vejo com bons olhos essa posição do ministro Haddad com relação à taxa de juros. Perfeito. Deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Seja muito bem-vindo aqui ao Palavra Aberta sempre. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e deixar assim claro que essa autonomia do Banco Central foi uma conquista do Congresso Nacional. Nós realmente legislamos nesse quesito aí, foi uma grande maioria, foi uma conquista da nossa economia e não pode hoje, vamos tirar a autonomia. Nós não devemos viver para a lei, e sim em função da lei. Qual que é a lei que o Congresso Nacional votou? É a autonomia. Então vamos respeitar ela. Eu me posiciono firme com relação à decisão do Congresso Nacional. E com um recadinho para o Banco Central para dar uma melhoradinha ali. Foi o que o presidente Lula fez, foi o que o governo fez. Olha, eu cheguei, eu sou o novo governo, eu penso assim, assim, assado. Não está obrigando ninguém, mas está forçando da maneira mais diplomática que tem, que é o diálogo, que é a fala, para que nós possamos reduzir a taxa da Selic. Mesmo porque ela é a mola mestra da nossa economia. Qualquer financiamento, qualquer custeio que você vai pegar pecuário, ou qualquer projeto de empréstimo pessoal de um banco, até para aposentado, tem como referência a taxa Selic. Então é importante essa redução. Perfeito. Obrigado, deputado. Obrigado, eu. Eu conversei com o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, sobre a autonomia do Banco Central. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas ou ter mais informações sobre esse assunto, só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br, nossas páginas nas redes sociais ou o aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.